porta aberta que o Senhor tem nos dado para anunciar a palavra de Deus. E uma maneira também de nós convidarmos, né? Pessoas que têm um testemunho para dar, que tenham também para acrescentar, né, na obra do Senhor, né, dando o seu toque também, né, particular, a sua visão, seu ponto de vista, né? Esse é o nosso evangelho, essa é a palavra de Deus que é rica, né? Cada um pode pôr seu ponto de vista, falando do mesmo Salvador, falando do mesmo Jesus Cristo, dessa salvação que nos dá paz e alegria nos nossos corações. Hoje nós vamos receber Álvaro Campos Lobo, né? O pastor Álvaro Campos Lobo. Ele é pastor da igreja Boas Novas, na Igreja Batista Boas Novas, ali em Porto Velho, em Rondônia. Está um pouquinho distante de casa, né? Ele é Campos também, meu primo, e está passeando aqui e agora é parada obrigatória no toque do dia, né? Chegou em Corumbá, parada obrigatória é o toque do dia, e para dar sua mensagem também, o que o Senhor tem dado para ele. Então, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir Álvaro Campos Lobo, dando, seu pastor, né? Dando a sua palavra. E assim, queremos chamar a atenção de todos, né? Para ver realmente essa porção da palavra de Deus, né? Que é rica. E vamos usufruir, então, hoje, do pastor Álvaro, que vai trazer sua palavra. Então, pastor Álvaro, por favor, chega até aqui, dá a sua palavra para o toque do dia. Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma permanente na vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Nessa noite podemos pensar na total dependência de Deus. E para isso gostaria de convidá-lo, se possível, a nos acompanhando no Salmo capítulo 23. Salmos capítulo 23. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Com certeza muitos já o conhecem e até mesmo tenho decorado. Salmos 23, na minha versão, até o verso 6. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor todos os dias. A vida é uma total dependência de Deus. Eu gostaria, antes de desenvolver alguns pontos importantes nesses salmos, pelo menos algumas considerações, como uma palavra introdutória. Nós temos algumas coisas importantes nesse salmo. Quando o salmista se refere em ungir a cabeça, ele está se referindo a uma dificuldade que existia no campo. E Davi, por ser pastor, ele tinha um cuidado eminente com as suas ovelhas. E a sua manutenção para que as ovelhas pudessem ter longos dias sobre a terra,
para que Davi pudesse tratá-las, ele precisava ter alguns cuidados. E na cabeça das ovelhas, ela, devido às condições desérticas, onde algumas ovelhas ficavam mais tempo, ou algumas ainda em ações de rebeldia, fugia dessa manutenção, desses cuidados do pastor, então criava algumas feridas em suas cabeças. Então havia um tipo de um azeite especial para tratar dessas feridas que dava exatamente na cabeça dessas ovelhas. Então Davi fazia isso com maior cuidado. Então ele, como uma palavra poética, que depois se tornou de fato uma oração de Davi, porque nós sabemos e conhecemos dentro da orientação dos Salmos, que ele é dividido em grandes 5 livros, e entre o capítulo 1 até o capítulo 30, nós temos uma exposição poética e também uma declaração, uma confissão da dependência dele com relação a Deus, os cuidados de Deus. Então, diante dessa consideração, nós temos uma segunda visão que temos, é que Davi, diante desses primeiros capítulos do Salmo, dá um entendimento que ele tinha uma verdadeira dependência de Deus. Ele era extremamente dependente de Deus. Estava a todo momento buscando a face direta de Deus, para a sua proteção, para o seu livramento, e em muitas ocasiões para a sua salvação dos seus inimigos. Então, quando nós olhamos lá, nesse capítulo, especificamente nos primeiros versos, nós podemos lembrar, lá no versículo 1, que quando nós temos essa consciência de entender quem é Deus, ele produz confiança. Ele produz confiança. Deus, ele está sempre nos dando a oportunidade de nos aproximar, de estarmos cada vez mais compactados, conectados com Deus, através do entendimento de quem é Ele. E Davi tinha essa consciência, sabia que a sua vida era voltada e dependia totalmente de Deus. Então, essa é uma primeira característica que nós precisamos entender para esses dias. Precisamos saber quem é Deus, o que Ele representa para nós. Qual é realmente a sua especialidade com relação aos seus atributos, aquilo que Ele tem preparado para nós. É uma intimidade, são mergulhos sobrenaturais, onde Davi experimentou isso na pele, no coração, na alma, e todo o seu comportamento foi voltado para as coisas de Deus. Essa é a grande lição que nós temos nesse salmo. Quando nós estudamos de uma forma metódica, mais minuciosamente, nós vamos entender que nós dependemos de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. É o que diz lá em João capítulo 15. Então, essa é a orientação do Salmos 23. Ou seja, o que Davi estava expressando não era apenas um trevo da sorte, um amuleto, mas ele sabia que estava vivendo uma experiência cabal diante do próprio Deus. Então, entender quem Deus é produz confiança. O segundo ponto, amados irmãos, nós temos lá no capítulo 23, no verso 26, a qual nós lemos. Nós estamos redundantes no capítulo para que você entenda que nós estamos falando do Salmo capítulo 23. Entender o porquê Deus faz, produz fidelidade. Entender o que Deus faz na nossa vida. Entender que a nossa conexão jamais deve ser quebrada, e isso nos remete à orientação do próprio Deus e no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que não há nenhuma possibilidade de quem confia em Deus, entende quem Ele é, o que Ele produz em nós e a fidelidade que é proporcionada através do conhecimento de quem Deus é e o que Ele pode fazer em nossa vida,
produz uma aliança. E essa aliança, ela jamais deve ser quebrada. Esse era o entendimento de Davi quando ele põe a exposição do Salmo como palavras que vêm de uma profundidade, de um conhecimento fenomenal entre ele e o Criador, entre ele e Deus. Ora, jamais alguém poderia falar com tanta precisão, fazendo uma analogia da própria condução, da própria experiência de um pastor de ovelhas, que agora entende que tem um sumo pastor que orienta, que o consola, que o livra, e que dá a capacidade de que ele possa entender de quem é Deus, o seu poder, aquilo que ele pode promover em nós como canal, como uma instrumentalização para a realização da sua vontade. Entender quem é Deus e entender o que Deus faz nos traz uma verdadeira comunhão, fidelidade, unidade que jamais pode ser quebrada. Aí, entender os passos de Davi durante todo o seu percurso ministerial, de toda a sua condução como líder, ele vê que é bem melhor estar servindo a Deus mesmo sobre todas as circunstâncias que aparecem, mesmo que seja em tribulações ou consequências materiais e humanas. Davi entende que jamais pode afastar de Deus. E nós entendemos, e eu quero finalizar com essa palavra, que Deus, ele olha para as nossas ações, no sentido de sentirmos que somos inferiores e somos altamente dependentes de Deus. Davi tinha esse segredo. Ele sabia que depender de Deus trazia uma confiança jamais experimentada, jamais imaginada para a maturação de uma vida cristã na caminhada onde ele estava vivendo entre ambiente conturbado, de guerra, de inimizade, de inveja, de ciúme. Davi continua sendo firme, buscando especificamente a vontade de Deus. Aqui não há uma relação humana, aqui é uma relação sobrenatural de Deus, onde Deus conduz as decisões em o enfrentamento de homens e homens más, a qual ele estava trilhando este caminho, pois era um líder, um homem que estava sobre grandes batalhas. Tanto é, amados, que o próprio Deus disse que Davi era segundo o seu coração, por ter essa confiabilidade, por ele saber que precisava viver essa experiência sobrenatural. No entanto, quero concluir que para ter a dependência e viver uma dependência de Deus, é preciso conhecê-lo, saber quem Deus é, acreditar que ele produz em nós uma confiabilidade inabalável, que nessa noite você possa entender perfeitamente a vontade que é agradável de Deus sobre a nossa vida, independente dos momentos que nós estamos passando, do momento que nós estamos vivendo. Talvez estamos num momento atípico, jamais visto pela humanidade, mas não devemos temer, porque temos Deus como nosso sumo pastor. O Senhor esteja te abençoando nessa noite. Eu quero finalizar, antes de passar para meu querido Marquinhos, primo Marquinhos, que também é um grande missionário. Estamos juntos nessa seara, graças a Deus, porque Deus tem nos dado essa visão de realizar sua vontade de Deus, como homens que estão à frente de grandes desafios, e principalmente desafios para esse século. Então, eu quero que você ore comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem para cada um de nós. Nós somos gratos, Pai querido, porque o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz em função dos nossos delitos, das nossas transgressões. Se tornou sumo pastor
para nos dar a oportunidade de viver uma vida sobre a sua graça, sobre o seu amor, que é dispensado a cada um de nós. Nós somos gratos, Pai querido, porque a meio às tempestades, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos guiado, Deus tem nos dado a sua mão de poder sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado, assim como fizeste com a vida de Davi, que se tornou um homem de grandes batalhas, mas também de muitas vitórias. Assim somos nós, estamos militando nesse mundo, ser nosso Deus, e queremos ser homens e mulheres que vamos vencer todos os empecilhos que está à nossa frente. Nós somos capazes porque o Senhor nos dá sabedoria, conhecimento vindo dos altos céus, para nos garantir que somos pessoas pouco privilegiadas, nação santa. Pai querido, muito obrigado por tudo. Continue conosco, nos dando a visão de que fazer a tua vontade é a melhor coisa que cada um realmente deva fazer para este século, para esta geração. Continue conosco, Senhor, nos dando força e nos dando capacidade para enfrentar, Senhor, todas as celeumas da vida. Pai querido, muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos e somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Amém. Em nome de Jesus. Queríamos agradecer a palavra do nosso irmão Álvaro, né? Realmente ter Jesus, né, como esse pastor, esse senhorio de Jesus em nossa vida, muda tudo, né? E Davi, mesmo sendo da casa da casa de Judá, né, do leão da tribo de Judá, ele sabia chamar o Senhor como Senhor. Um leão chamando o Senhor de Senhor, né? Então é muito forte tudo isso, esse senhorio que Davi sabia estar, né, debaixo dessa autoridade e assim fazer a vontade de Deus, né? Então, queremos agradecer a atenção de todos e na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente e vamos ver o que Deus vai mostrar para trazermos mais um convidado para o Toque do Dia. Assim, queremos agradecer a atenção de todos e uma boa noite.